Olá, eu sou o professor Alzir e nós vamos agora no terceiro bloco resolver aí algumas questões de geometria analítica com o objetivo de fazer uma revisão. Então vamos lá, representar as retas no sistema cartesiano ortogonal. Então no item A, aqui nós temos essa reta que é 2y menos 2x mais 4 igual a zero. Nós vamos fazer o seguinte, veja, ó, 2y menos 2x mais 4 igual a zero. Nós vamos colocar na forma reduzida. Vamos dividir tudo por 2, não há nenhum problema. Y menos x mais 4 igual a zero, certo? No sentido que eu posso dividir a equação, ela não altera. Y menos x mais 4 igual a zero. Bom, aí eu tenho aqui, passando para a forma reduzida, nós podemos fazer assim, y igual, passo o x para o primeiro membro, mais 4, passa para lá, aliás, para o segundo membro, veja, menos x dá x e o menos 4. Então, a forma reduzida é uma boa forma de se ver uma equação. Ora, sabemos que na forma reduzida, esta reta passa pelo termo independente, porque quando o x é zero, o y é menos 4. Então, sempre que você tiver na forma reduzida, você sabe que a reta passa exatamente no y, aqui, ó, por exemplo, menos 4. E aonde ela corta o outro eixo? Se você fizer o y igual a zero, você vai ter x menos 4, porque ela vai cortar o eixo x, quando um ponto está sobre o eixo x, o y é zero, então faz o y zero. Daí eu posso tirar o quê? Que o x vale 4, 4 menos 4 dá zero. Então, 1, 2, 3, 4, quando o x for 4, certo? Essa reta passa aqui pelo eixo x. Então, uma reta que passa no eixo y no menos 4, está aqui. E para ver onde ela corta o eixo x, basta fazer y igual a zero e determinar x aqui na equação reduzida da reta. Ok. Bom, vamos então agora ver aqui, ó, o item B, tá ok? Então, o item B, certo? É uma reta que está já lá na forma reduzida. Então, nós estamos vendo na forma reduzida. Ora, se está na forma reduzida, é bom já está numa forma boa da gente ver. Ora, o termo independente é o termo onde a reta corta o eixo y. Por quê? Porque ela corta o eixo y quando x é zero. E quando x é zero, isso aqui se anula, o y é menos 2. Então, não precisa nem calcular, não precisa fazer isso. Já sabe que corta no menos 2. E onde ela corta o eixo x? Ela corta o eixo x, corta x, quando o y for zero. Todo ponto que está sobre o eixo x, o y é zero. Fazendo o y zero, você tem 0, menos 3x menos 2, passo para cá. Primeiro membro, 3x igual a menos 2, 3x menos 2, x menos 2 terços. Menos 2 terços está entre 0 e 1, sei lá, não clica que seja 1, então só mesmo para colocar aqui, ó, esse cara aqui é o menos 2 terços, tá? O x, então vamos supor que ela passa por aqui, tá? E passa pelo menos 2 terços, ok? Então você está vendo aqui que esta reta passa pelo x menos 2 terços e o y menos 2. Aqui vamos dar uma dica aqui. Esse cara aqui, ó, esse carinha é o coeficiente angular da reta. Significa que é a tangente do ângulo que o eixo x faz com a reta. Quer dizer, isso aqui existe um ângulo cuja tangente desse ângulo θ é menos 3. Quando esse ângulo é obtuso, isto é, entre 90 e 180, a tangente é negativa. Então, essa
essa reta, né, se você olhar ela como função, ela é uma função decrescente. Quando você chega aqui, ela vem descendo. Tá? Então, sempre que esse ângulo estiver entre 90 e 180, né, a tangente de θ é negativa e é evidente que a reta, né, ela tem uma carinha assim, ó, como se, caminhando da esquerda, é como se estivesse descendo uma escada, certo? E aqui, por exemplo, vamos olhar para essa, né, para essa reta aqui, eu vejo que o 1 é o coeficiente angular, né, dessa reta, ele é positivo. Então isso significa que esse ângulo aqui, ó, faz referência a essa reta aqui, essa reta faz referência a essa equação, é um ângulo agudo, está entre 0 e 90. Então se você olhar assim, ó, ela é como se estivesse subindo a escada. Isso por conta de uma questão, né, da trigonometria, certo? Que quando o ângulo θ ele está entre 0 e 90, vamos supor aqui, ó, né, você faz isso, a tangente, o eixo das tangentes tangencia aqui, ó, na origem do círculo trigonométrico, e aqui essa medida, né, interseção, essa linha com esse do 0, 0 até a interseção, isso aqui é a tangente de θ. Então, ela é positiva, para cima é positiva. Então, toda vez que a tangente de θ for positiva, né, você tira mais ou menos assim, é como se ela fosse crescente. E por exemplo, se o ângulo tivesse aqui, ó, né, fazendo esse movimento, então você liga aqui, você encontra o eixo das tangentes embaixo, o valor da tangente de θ aqui é negativo, aqui é positivo, então a reta ela tem, né, por conta disso, quando isso aqui é negativo, ela vem descendo. Então é uma ideia, assim, essas coisas vocês vão, vai facilitando, né, essa questão. Por exemplo, aí você tem, vamos ver aqui, a letra C, que é y igual a 2x mais 1, certo? Y igual a 2x mais 1. Então, está aqui o sistema, xy, isso é rápido. Ela passa pelo 1 positivo, tá? y1. Aí, se você fizer, onde ela corta o eixo x, se você fizer o x0, o y0, aqui, ó, você vai ter 0 igual a 2x mais 1, tá? Se você quiser, passa o 2x para cá, menos 2x igual a 1, e o x é menos meio. Então, quando o x é menos meio, vou botar aqui o x menos meio aqui, ó, negativo, menos meio, a reta ela faz isso. Passa pelo 1 e passa pelo x menos meio. Então, veja que esse carinha aqui é positivo, né, o coeficiente angular é positivo, veja que a reta está fazendo isso, é como se, olhando como função, ela é crescente, é subindo aqui. Bom, e outra questão que a gente vale dizer é o seguinte, quando essas retas, né, ela tem essa cara aqui, ó, y igual, né, um kx mais um número, onde esse cara aqui é um número diferente de zero, esse é um número diferente de zero, quer dizer, por exemplo, y igual a x menos 4, y igual a menos 3x menos 2, y igual a 2x mais 1, então veja que, né, aqui há um número que não é zero, e aqui sempre tem um número que não é zero. Essas retas, aqui, ó, essa, por exemplo, elas são retas que cortam os dois eixos, né, sem passar, não passa pelo 0, 0 não, corta os dois eixos, assim, né, ou pode estar acontecendo de estar assim, ou assim, enfim. Então isso a gente tem que estar observando. Agora, vamos olhar para uma situação aqui, ó, vamos buscar agora essa questão aqui, ó, que é a letra D. Y igual a menos 2x, está aqui, ó, y igual a menos 2x. Então veja que o termo independente é zero, né, é mais zero. Então essa questão do mais zero aqui significa que essa reta, né, ela corta o eixo y no zero. Então, se ela corta o eixo y no zero,
né? Veja, essa aqui cortou o eixo y no menos 4. Essa aqui cortou o eixo y no menos 2. Aqui, como é menos 2x mais 0, ela corta o eixo y no 0. Exatamente no 0. Então, é no 0, 0. Então, eu sei que ela passa aqui. Ah, mas aí basta o outro ponto. Então, se você... Qualquer valor que você der, x igual a 1, o y é menos 2. Então, você basta marcar um ponto. Ah, você chamou de 1. Eu podia ter chamado de 2, podia ter chamado de 3, podia chamar de menos 1. Um valor que esteja próximo, bem próximo do 0, 0. Então, essa reta aqui, ó, né, passa pela origem, né, e passa pelo ponto 1 menos 2, é a reta y igual a menos 2x. Né? Toda reta que esse cara é 0 aqui, ó, ela passa pela origem. Né? E veja que ela é decrescente, olhando isso como função, ela é decrescente porque esse carinha aqui é negativo. Né? Se eu olhar, por exemplo, a letra E, que o y é igual a 3x, certo? Eu vou ter uma reta da mesma forma, ela passa pelo 0, 0. Porque aqui, ó, isso aqui é 0, o y é 0. Aí eu quero um valor, vou botar x igual a 1, o y, né, se o x for 1, o y é 3. Então a reta passa por esse ponto. Eu atribuo aqui, é uma reta que passa pela origem e passa pelo 1, 3. Então tem essa cara. E veja como isso aqui é positivo, né? Ela é crescente. Quando eu falo crescente, uma visão de função, certo? Se você agora olhar, por exemplo, para a letra G, que é x igual a menos 4, né? Veja, x igual a menos 4. Essa reta, né, quando ela aparece sempre assim, x igual a um número, né, x igual a um valor, ela é paralela ao eixo y e passa, né, perpendicularmente ao eixo x no valor menos 4. Então, vamos supor que esse carinha aqui é x menos 4. Então, é uma reta que ela é paralela ao eixo y, passando aqui no menos 4. Né? A letra G, por exemplo, a letra F, né, y igual a 4. Da mesma forma, você tem o sistema, né, então ela passa no 4, 1, 2, 3, 4 aqui, ó, e ela é paralela ao eixo x. Então a reta y igual a 4, ela tem essa cara, ela é paralela ao eixo x, passando pelo y4. X igual a menos 4, é paralela ao eixo y, passando pelo menos 4, aqui, ó, o x é menos 4, certo? Aqui o y é 4, né? Eixo y, certo? Agora, aí você tem aqui, por exemplo, ó, o x igual a 0, né? O x igual a 0. O x igual a 0, se você olhar para o sistema, o x igual a 0 é um valor, né? Se você tivesse assim, quanto é x igual a 1? Quanto x igual a meio? O x igual a 0 é paralelo ao eixo y, passando pelo 0. Então, coincide com o eixo y, é o eixo y. Então, x igual a 0 é o eixo y. E esse eixo x é y igual a 0. Né? Você diz assim, y igual a 1, y igual a meio, y igual a 0,1, y igual a 0, y igual a 0 é o eixo x. Então a gente fez aqui para vocês, né, algumas representações, como desenhar, né, algumas retas dadas as equações. Tá? Agora vamos para, né, aqui uma outra questão, que é a seguinte: escrever a equação da reta abaixo. Tá? Então, aqui eu vou colocar o seguinte, né? Dado isso aqui, para a gente agora, eu vou dar esse valor, né? A tangente de 60, eu vou colocar aqui como sendo o valor dado, né? Tangente de 60 é seno de 60, né? Que é raiz de 3 sobre 2,
sobre cosseno de 60 meio, corto 2 com 2, dá raiz de 3. Então, vamos dizer assim, dado, vamos supor, nós damos a tangente de 60, que é a raiz de 3. Certo? Então, nós já dissemos o seguinte, que quando você dá o coeficiente angular, ele deu o ângulo que essa reta faz com o eixo x. Esse ângulo é contado assim, do eixo x até a reta no sentido anti-horário, sempre nesse sentido assim. Tá? E a tangente 60 é um valor que a gente está dando aqui, sem olhar para a trigonometria, né? Tangente 60. Existe o que a gente... Então, quando você dá esse ângulo, né, e dá um ponto, com um ângulo e um ponto você representa a reta. Por 2 pontos você representa a reta, e um ângulo e um ponto só tem uma reta que passa por esse ponto e forma com esse x, né, nesse sentido aqui, um ângulo de 60 graus. Aí você tem, tá, uma fórmula, ou melhor, uma equação, que é a equação fundamental da reta, que diz assim, y menos o y de um ponto igual ao m, x menos o x do ponto. Então, existe um ponto, cujo a abscissa é x, a ordenada é y, e o m é o coeficiente angular. O m é raiz de 3, né, dado. O x vale quanto? Vale 2. E o y vale 3. Então, se você escrever y menos 3 igual raiz de 3, x menos 2, você escreveu a equação dessa reta. Tá? Eu passar para a forma reduzida ou para a forma geral é fazer o desenvolvimento algébrico, né? Por exemplo, eu quero passar isso para a forma reduzida, certo? Então, basta eu escrever y igual, né? Aí fica raiz de 3x, aqui, ó, menos 2 raiz de 3, passo esse carinha para lá, mais 3. Então, se eu escrever assim, y igual a raiz de 3x, né? Mais, eu posso escrever isso aqui, ó, menos 2 raiz de 3 mais 3. Ou poderia botar 3 menos 2 raiz de 3, nada impede, certo? Então, essa equação aqui está na forma reduzida. Esse cara aqui é o coeficiente angular da reta, que é exatamente o raiz de 3. E esse aqui é onde a reta corta o eixo y, que aí envolve números irracionais. Tá? Bom, veja que esse ângulo aqui é agudo, ó, 60 graus. E com isso, tá, a reta, ela é, olhando como se fosse função, ela é crescente. Né? Agora, nessa situação aqui, ó, né, que nós estamos vendo aqui, esse ângulo é um ângulo obtuso de 120 graus, né? Então a reta, né, se olhando isso como uma lei de função, ela é decrescente, certo? E eu vou aqui também, né, dado que aí precisaria um pouquinho da trigonometria, tangente de 120 graus, né, só para eu dar esse valor, né, aqui. Você tem 90, só que 90 com 30, tá? Com 30, né? Aí você tem esse aqui, eu estou contando daqui, 120, tá? 120, certo? A tangente de 120, só estou calculando aqui, gente, seno de 120 sobre cosseno de 120 graus. Quer dizer, o eixo do seno é esse cara aqui, né? Então, seno, certo? Então, esse carinha aqui, esse cara é 30, esse cara é 60, né? 60 com 30. Então, quando eu olho para o seno de 120, é o mesmo que o seno de 60. Isso aqui, gente, depois é trigonometria, eu estou só colocando, né, mas como se eu estivesse dando. Como eu não sei de cabeça, eu estou fazendo agora. Seno de 60. E se eu pego agora o cosseno de 120, né, o cosseno está aqui, então o cosseno de 120 é um valor negativo, que é exatamente igual ao, com o mesmo caso aqui, ó, esse cara aqui é 60, tá? Então é menos o cosseno de 60 graus, né? Quando eu olho, o 180 menos 120, tem uma historinha de reduzir o primeiro quadrante.
né? 180 por exemplo, quando eu boto 180, né, menos 120 dá, reduzindo ao primeiro quadrante, 60. Né? Como o seno aqui, ó, tanto no primeiro como no segundo, eles são positivos, né? Então eu tiro que o seno de 120 é 160. No caso do cosseno, ele é negativo, porque aqui ó, o valor dele é negativo, então é menos o cosseno de 60. Então eu vou ter seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 é menos meio, né? Cosseno de 60 é menos meio, e eu vou ter menos raiz de 3. Tá ok? Então a tangente de 120 graus, tá, é o mesmo que quer dizer, é menos raiz de 3. Então é como se eu tivesse dado tangente de 120 menos raiz de 3, tá? Eu estou dando isso aqui. Isso aqui eu fiz o cálculo só para achar. No problema vai aparecer assim, tá? A dificuldade, isso aqui eu não vou, é como se eu estivesse fazendo, mas não vou ficar mostrando não, como se tivesse dado valor. Aí eu tenho na equação que a gente vai colocar, equação fundamental, eu vou ter y menos o y do ponto. Esse ponto é um ponto que ele deu aqui, ó, que é o x é 0, o y é menos 2. O ponto está no eixo y, o x é 0 e o y é menos 2. Então, y menos o menos 2. Então, passa a ser y mais 2, igual o m, que é o coeficiente angular da reta, que vale menos raiz de 3, e o x menos o x do ponto, porque ele só dá esse ponto. Então, o x do ponto aqui, ó, desse ponto, é 0. X menos 0. Então, você vai ter y, né, mais 2 igual menos raiz de 3x. Então, o nosso y, se você quiser escrever assim, pode. Se você quiser escrever assim, ó, menos raiz de 3x, passando para lá, menos 2, pode. Ele pede para escrever a equação da reta sem dizer, equação reduzida, equação geral. Então, você pode estar escrevendo da forma aí que você quiser. Então, gente, fizemos aí essa questão, né, envolvendo a equação fundamental da reta.